Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Âncora de Carreira, podcast sobre empreendedorismo feminino e materno, que chega também aos homens inteligentes que não ignoram esse universo, porque trazemos temas que tocam toda a alma empreendedora, esteja ela na iniciativa privada ou na pública, investindo em temporada de estudos ou de negócios. Quem nos acompanha há mais tempo sabe que eu trago para cá as minhas angústias e indagações de carreira e compartilho também os caminhos que eu e outras tantas mulheres encontram. E nesse mês de fevereiro de 2023, quando eu gravo o 46º episódio mensal, eu confesso que faltou vontade de gravar. Aí bateu uma preguiça mesmo, estava na praia, carnaval, as minhas perguntas desapareceram, ou quem sabe finalmente eu tivesse sanado todas as minhas indagações sobre o tema. Mas não, enquanto pensava sobre isso, eu também intercalava a leitura do livro Sem Esforço, do Greg McKeown. É do mesmo autor do Essencialismo, que eu já mencionei aqui nesse podcast. E tem um capítulo chamado Estabelecer um Ritmo, cujo subtítulo é Devagar é tranquilo, tranquilo é rápido. E nessa narrativa, que ele não usa a palavra em si, mas eu havia escrito num canto da página a minha síntese dos exemplos que ele trazia ali. E a palavra que eu anotei foi constância. E eu pensei que o podcast Âncora de Carreira tem sido o meu exercício de constância. Ele não é a minha fonte de renda, mas ele é, sim, um pilar importante de relevância, reputação, produção de conteúdo, que, sim, fazem parte do meu sustento como profissional e como identidade profissional. Então, depois de toda essa construção que eu dividi aqui com vocês, fui atrás de quem pudesse conversar comigo, discorrer sobre o tema. E daí me veio o nome de alguém que tem sido uma constante ouvinte desse canal e que havia gravado um vídeo um tempo atrás, falando, por exemplo, do desafio pessoal que foi para ela manter a produção de conteúdo para suas redes sociais, onde expõe o seu trabalho como consultora estratégica, mentora de mulheres empreendedoras e palestrante, que é a Cristina Portovez. Olá, tudo bem, Cristina? Oi, Sabrina, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos juntas aqui nesse podcast, que eu, sabes muito bem, sou fã, né? Que a gente possa ter uma conversa, um bate-papo de muitas trocas, de aprendizado mútuo, e que quem tiver acesso a esse nosso conteúdo, essa nossa conversa, possa ter insights, possa absorver algum conhecimento. E muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade e a generosidade da Cris, porque ela, além de ouvir os podcasts, eu sei da repercussão que tem, porque ela vai compartilhando, e é sempre a sugestão que eu faço ao final dos episódios, né? Se curtir, compartilha. E a Cris tem executado isso, e isso acaba sendo também um estímulo, né? Um combustível para seguirmos aqui na nossa constância de produção de conteúdo e de publicação. Então, depois do convite, mais uma série de reflexões sobre constância vieram. Então, Cris, eu te pergunto como tu entendes o papel da constância nas nossas carreiras, no nosso desenvolvimento? Essa palavra, ela está muito presente assim na minha vida, né? Na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E as minhas clientes que ouvirem esse podcast, com certeza vão lembrar da minha fala. Em todos os meus processos de mentoria, consultoria, lá vem a Cristina, né? Falando, gurias, sejam constantes, sejam regulares. Né? Então, tu citaste o livro do Sem Esforço, né? Do Greg, e ele fala que progredir continuamente, né? Manter um ritmo firme, mas constante, é muito mais produtivo. E eu falo muito isso, como eu referi aqui nos processos em que eu conduzo, apoio mulheres no seu desenvolvimento profissional. Então, esses esforços, né, ritmados, como fala o autor, ao longo do tempo, eles realmente trazem muito mais resultado. Porque se a gente coloca uma energia, uma força por um dado período, uma semana, um mês, e depois a gente para, os resultados, com certeza, eles vão demorar a vir, ou quem sabe não virão.
Mas se a gente mantém essa energia, esse foco, né, esse olhar para esse processo, para essa caminhada de progressão contínua, a gente vai alcançar os resultados, né? E isso, ao longo do tempo, ele vem se comprovando, tanto para mim, né? Tanto para as clientes que abraçam essa ideia e colocam constância aí no seu dia a dia, no seu trabalho. Antes da gente seguir essa fala, eu queria que tu trouxesse, te apresentasse de uma maneira um pouco mais, profunda do que Claro. a que eu fiz aqui no início, no sentido de hoje estar apoiando mulheres no seu desenvolvimento, da trajetória que tu mesma fizeste, porque, assim, a gente traz um tema que norteia a nossa conversa, mas o âncora de carreira, ele sempre também é um gerador de identidade, né, alguém que olha as viradas de carreira, as escolhas constantes também que a gente faz, né, e que resultam em determinados resultados. Então que tu trouxesse para a gente como, viraste uma consultora estratégica, de onde Uhum. vieste, Cris? Sim. Bom, como tu já me apresentou, né, eu sou a Cris, Cristina Português, moro em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Sei que esse podcast chega aí, para muitos lugares, inclusive no exterior, né, então dando um norte geográfico, né. Sou de Porto Alegre, sou casada, não tenho filhos ainda, mãe de pet por enquanto, né. Sou consultora estratégica, mentora de mulheres empreendedoras, palestrante. E durante 10 anos, né, de uma forma bem constante e regular, eu atuei no mercado corporativo. Chegou um dado momento que aquele modelo ali, né, de CLT, de cumprir horários, não se encaixava mais naquilo que eu sentia fazer sentido na minha vida. Já tinha alcançado um determinado patamar ali de desenvolvimento e eu enxergava que dali eu não iria me desenvolver mais. E o desenvolvimento constante sempre foi algo muito presente na minha vida, continua sendo presente. Então, quando eu atingi aquela barreira, digamos assim, eu digo, não, eu tenho que sair dessa bolha. E aí passei por um período de imersão verdadeira, né, em autoconhecimento, autodesenvolvimento, estudos de metodologias, formações, certificações, para realizar a minha transição de carreira. Né? Foi quando aí, então, eu iniciei a minha atividade, depois de todo esse processo, logicamente, né, de aprendizado, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu iniciei a minha atividade como consultora estratégica para mulheres. E, da mesma forma, trouxe aquela constância de 10 anos para a minha atividade como mentora, como consultora. E é interessante falar dessa constância, né? E falar do empreendedorismo, porque no início, especialmente quando a gente migra de uma carreira para outra, em regra, né, Sabrina, a gente começa pequeno, né? E a gente, quando empreende, nós somos todas as áreas, né, da nossa empresa, do nosso negócio. E aí, como a gente está falando de constância aqui, e eu lembro muito bem do meu início, assim, né? E do quanto a constância foi importante, é por isso que eu estou trazendo esse ponto. Aquele momento quando a gente coloca a nossa marca no ar, né? A gente coloca o nosso nome à frente de um negócio. E aí a gente faz, né? Eu sou marketing, eu sou comercial, né? Eu sou RH, eu sou todas as áreas da minha empresa. E essa constância desde o início, por mais que de uma forma eu presa, como a gente fala, né? Ela me trouxe os frutos e os resultados que eu tenho hoje. Então, lá no início, por exemplo, vamos trazer uma coisa bem prática aqui. Lá no início, eu não tinha uma pessoa para fazer o meu marketing, o meu conteúdo. Eu não tinha uma profissional que fizesse isso por mim. Né? E eu não tinha ainda todo o conhecimento ou toda a experiência, em que pese eu tivesse estudado sobre isso, para colocar isso em prática de uma maneira assim, né, super profissional. Mas mesmo assim eu me propus assim produzir os meus próprios conteúdos. E eu lembro, e é uma coisa que eu assim compartilho com as minhas clientes hoje que estão começando no empreendedorismo, replique conteúdos também de páginas de referência, de páginas que, né, que têm uma credibilidade, que têm uma fonte segura. Produza os seus próprios conteúdos, mas também compartilhe conteúdos importantes, relevantes, que tenham relação com a tua área de atuação, até que você possa produzir somente os seus próprios conteúdos.
Então, essa constância desde o início, eu não tinha um braço que me ajudasse a produzir integralmente somente os meus conteúdos. Então, eu mesma fazia os meus conteúdos e, eventualmente, compartilhava o conteúdo de páginas e perfis de referência. E eu fui mantendo essa constância até que eu consegui ter mais braços, ter pessoas me ajudando e fui mudando aí incrementando essa forma, por exemplo, né, da produção de conteúdo para uma forma mais estruturada. Mas essa constância, né, esse olhar das pessoas sobre essa constância, eu tenho certeza absoluta que me gera frutos até hoje. Né? Então, assim, esse comprometimento que eu tenho comigo mesma, com o meu negócio, mas também com as pessoas que me acompanham em compartilhar algo relevante, importante para elas, eu tenho certeza, né, e eu tenho depoimentos a esse respeito, de que, poxa, Cris, que bacana, tu tá sempre compartilhando, tu tá sempre trazendo alguma reflexão, compartilhando algo que tu aprendeu. Então, isso traz uma confiança naquilo que a gente faz, né? Uma credibilidade, e tudo isso é fruto da constância. Não, e foi exatamente por tu teres em algum momento compartilhado esse sentimento e essa prática que eu me lembrei exatamente de ti quando me veio tratar desse tema. E quando a gente fala de constância, nós estamos falando de algo que seja sustentável, e isso depende muito de cada um, né? O que para um pode ser uma prática diária, para outro terá que ser semanal, para outro será mensal. E se a gente depende, como eu trouxe aqui o exemplo do podcast neste mês, só de vontade, a gente não trabalha todos os dias. Vamos combinar que por mais que se ame o que se faz, tem dias que a vontade é dormir, se for assim, vou só escolher o que eu vou fazer hoje. Então, por isso, eu não gosto muito daquela frase que diz que ame o que faz e não trabalhará um só dia da sua vida. Porque eu amo, mas eu não tenho vontade todos os dias de fazer as coisas que eu faço para manter o meu negócio sustentável. E Exato. daí eu penso que a constância passa por disciplina, por comprometimento, que foi uma palavra que tu usaste. Se só dependesse de vontade, talvez o podcast Âncora de Carreira não fosse ininterrupto por quase 4 anos. Né? Então, achar este equilíbrio de o que é possível para mim? Bom, é um episódio por mês. Então, é isso que eu vou fazer, né? E vou tornar constante e que será o sustentável. E essa é uma avaliação necessária também, né? Não tem uma receita pronta. Exato. Essa frase que tu usaste, né? Seja apaixonado pelo que você faz, né? E eu tenho ouvido muitos podcasts, né? Como tu sabe, eu gosto muito. É uma ferramenta que, para mim, está presente no meu dia a dia. E é interessante, né? Eu tenho ouvido, né? Não precisa você ser apaixonado pelo que você faz para você, né? Ter os melhores resultados, mas se apaixone todos os dias por aquilo que você está fazendo, para trazer essa constância que a gente está falando aqui, né? Então, para mim, como tu disseste ali, a responsabilidade é um dos valores que está assim no topo dos valores para a Cristina. Para outras pessoas, quem sabe sejam outros valores. Mas é muito importante que a gente possa conhecer o nosso comportamento. Né? Então, lá naquele período onde eu fiz a minha transição de carreira, naquele momento onde eu passei por uma imersão de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, eu analisei o meu perfil comportamental. E aí a gente consegue ver se a gente é mais executor, se a gente é mais planejador, se a gente é mais analista, mais comunicador. E é bem curioso, é bem curiosa essa história, digamos assim, que eu vou te contar aqui, porque antes de fazer a minha transição de carreira, eu passei por essa avaliação comportamental, né, que é o DISC, que é muito conhecido, e eu tinha um perfil analista muito alto. Claro, 10 anos no mercado corporativo, né? Uma característica mais do fazer, né? Mais de uma característica mais assim executora das tarefas. E isso acredito que me ajude muito nessa questão da constância. Mas depois, migrando para o empreendedorismo, depois de alguns anos de atuação, eu refiz essa avaliação comportamental e me mostrou ali uma mudança, né, nessas características, uma dominância mais do executor.
Então, acredito que, sendo uma habilidade, a gente pode desenvolver. Então, tu falaste ali, nem sempre a gente vai ter vontade de realizar uma tarefa. Bom, eu identifico que eu sou uma procrastinadora, por exemplo, eu atuo para desenvolver habilidades que minimizem essa característica que eu tenho. Então, acredito que, sendo uma habilidade, a gente pode desenvolver. Não é sempre que a gente vai estar 100% do nosso foco, mas a gente pode desenvolver habilidades que nos ajudem, né, a manter essa constância que a gente deseja. Perfeito, achei interessante tu trazeres isso, né, quando a gente fala de realmente não ter um modelo pronto, porque vai ser uma análise particular de cada um e a partir desse autoconhecimento saber aquilo, inclusive, que eu desejo e posso desenvolver ou aquilo que eu vou delegar, né? Daqui a pouco, a área contábil da minha empresa. Isso me leva muito tempo, me gera preocupação. Bom, isso eu consigo já delegar, eu consigo ter uma receita destinada para isso, eu vou delegar. Ou não, para mim está ótimo fazer a contabilidade, mas o marketing, nem pensar. Então, de conseguir saber aquilo que vale, inclusive, a pena desenvolver, porque a gente não, às vezes, não vai dar conta de tudo mesmo, e fazer essa distribuição. Porque aqui o próprio âncora de carreira, que dá nome ao podcast, ele parte de uma ferramenta também de uma análise, né, de identidade profissional, que no meu caso, né, é do Edgar Schein, né, ele aponta 8 pilares de carreira, acredita que são os principais, né, são infinitos, na verdade. Mas o meu, por exemplo, estilo de vida e direcionado a uma causa, motivado por uma causa. Isso de tempos em tempos pode sim mudar, porque a gente muda, né? E daí eu trago para a nossa conversa, Cris, para ilustrar essa nossa conversa, a minha amiga, que também é minha comadre, cuja trajetória, então, eu acompanho há muitos e muitos anos de perto. Eu digo que a conheço também desde tempos imemoriais, que para mim é exemplo de constância. E eu não me lembro de tê-la ouvido almejando altos cargos ou mesmo desejando ser uma empresária de sucesso, mas ela é. E isso veio como resultado de uma mulher extremamente comprometida, organizada, dedicada a todo o desafio que lhe foi entregue. Pelo menos foi assim que eu enxerguei e lá fui provocá-la e pedir um depoimento para este episódio. Então ouçam Clarissa de Barros Lopes, que é casada, mãe da Mariana e da Fernanda, hoje vice-presidente da Quali Áudio, distribuição de aparelhos auditivos, que é fonoaudióloga de formação, com especialização em gestão empresarial. Hoje, fazendo uma retrospectiva sobre a minha carreira, eu acredito que a constância seja um dos pilares fundamentais para que eu conseguisse chegar onde eu estou, que é o cargo de vice-presidente de uma empresa. Mas esse cargo nunca foi uma meta. Eu sempre trabalhei, independente da função onde eu estava, como se a empresa fosse minha, e com foco total, com toda a minha energia, o meu potencial naquilo que eu estava fazendo. Eu sempre fui muito focada, independente de onde eu estivesse. Eu entrei na empresa que eu estou hoje como fonoaudióloga, que é a minha formação, e aos poucos eu fui migrando para a parte mais administrativa, empreendedora, sendo funcionária. E sempre muito, muito, muito focada e muito entregue naquilo. Eu acredito que eu sempre curti e aproveitei e me dediquei e fui constante no processo, né? Em todo esse processo meu de trabalho. Né? Então, sempre me dediquei muito, sempre fui buscando ser a minha melhor versão em cada uma das funções. Quando eu recebi o convite de me tornar sócia da empresa em que eu hoje trabalho, eu fiquei, num primeiro momento, pensando assim, meu Deus, que sorte eu tive, né, de receber esse convite. Mas aos poucos eu fui entendendo que a minha constância, o meu olhar sobre o meu trabalho, a forma como eu trabalhava é que me levou a isso. Né? É claro que sou muito grata a esse convite, mas hoje eu enxergo que eu construí isso, né? Que na minha constância, no meu diário, nas minhas tarefas diárias, eu fui construindo isso sem ter essa meta totalmente estabelecida na minha cabeça. O que eu queria era ser o meu melhor, a minha melhor versão.
né? E sempre com muita constância, como disse. E quando eu cheguei a me tornar sócia e vice-presidente, isso foi uma construção, mesmo que imperceptível por mim, mas que me fez chegar onde eu estou. Cristina, então eu peço o teu olhar, né? Já que o meu olhar é muito atravessado por afetos, vou começar te ouvindo sobre o que achaste dessa breve narrativa, né? Do que se pode falar dessa trajetória em termos de constância. Muito interessante, Sabrina, a fala da Clarissa, né? Ficou muito marcado para mim a questão, ela repetiu, né? A questão do foco e do processo. Então, o quanto ela agiu, sempre agiu com muito foco e atenta aos processos. Ela referiu que não passava, né, pela ideia dela, ou não era um foco ser gestora, ou ser diretora, ou até mesmo nem imaginava, de repente, uma sociedade, né, na empresa onde ela atuava, mas que independente dos resultados, ela sempre agiu com muito foco e muita dedicação em tudo o que ela fazia. E olha como é interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque o que traz o resultado, independente de onde a gente queira chegar. Lógico que todos queremos um resultado. Muitas vezes nós não temos clareza sobre isso, ou não paramos para pensar sobre isso. Mas agindo com foco, agindo com dedicação, com determinação, muito atenta aos processos, em fazer sempre o seu melhor, ela estava construindo esse resultado. Então, eu acredito muito que resultado é construção de constância, sim. Porque constância traz credibilidade, traz confiança, traz respeito, traz segurança. Qualquer área, seja um funcionário, seja um sócio, seja um profissional que você queira contratar, se você identifica essas características, né, que a prática da constância ela traz, né, então você praticando essa constância, você vai transmitir mais segurança. E segurança é algo que está no topo quando as pessoas querem tomar uma decisão, seja para contratar um serviço, comprar um produto, seja para chamar alguém para ser seu sócio, seja para contratar um funcionário, para colocar alguém em um cargo de liderança. Então, faz todo sentido na nossa conversa, né? Resultado é construção de constância. Eu acredito muito nisso e a Clarissa, né, comprovou isso com os resultados que ela alcançou. Atuando sempre, né, com esse foco, ela construiu aí a caminhada dela com muita credibilidade, muita confiança, e essa segurança toda que ela transmitiu através da constância trouxe excelentes frutos para ela. E pegando a questão do foco, eu acho que é bem marcante mesmo na fala dela, que pensar que o que a gente tem, a energia que a gente tem, é uma só para tudo, né? Então, fazer essas escolhas de onde vamos colocar a nossa energia para não vivermos cansadas e esgotadas é importante. Então, é sim, nessa jornada toda preciso dizer não em alguns momentos, né? E fazer escolhas. E a outra coisa que eu acho que é interessante de pontuar é esse um dia de cada vez, porque às vezes mirar em degraus muito altos podem assustar quem nunca se viu num alto posto, né? Ou mesmo cansar antes mesmo de começar a jornada. Então, querer chegar lá, possivelmente, sim, acelera processos, aumenta o foco para quem a gente ouve depoimentos nesse sentido, né? Estabelecer o que se quer e correr nessa direção, mas às vezes a gente nem imagina alguns resultados. Mas a reputação que se cria, e esse é um tema que tem cada vez mais me chamado a atenção. Aliás, tem um episódio do Âncora de Carreira com a Nick Suzuki sobre reputação também, que vale a pena escutar. É essa construção e tem frutos a longo prazo, né? Porque reputação todo mundo tem. A questão é parar para se perguntar se ela é boa ou ela é ruim. Então, esses dois destaques que eu traria também aqui dentro da fala da Clarissa. E aí tem uma outra questão
que acho que vale mencionar, já que estamos aqui falando de empreendedorismo feminino, é como ser constante quando se é inconstante, né? Porque as mulheres têm ciclos, têm gestações, têm oscilações que são da nossa natureza. E eu, hoje em dia, cada vez mais respeito esses processos, né? Então, tem algo que o Greg traz no Sem Esforço, que esse ser constante não é exatamente fazer a mesma coisa sempre, mas ter uma meta mínima e máxima para algumas coisas diárias, né? Para que elas possam ser repetidas. Mas não, a gente não é robô, né, Cris? Exato, não, perfeita a tua fala. E aí, retomando o que a gente estava falando antes, né, de ser algo individual, né, e ser algo personalizado e não ter a receita pronta, e é exatamente isso, né? Então, constância, o próprio significado de constância para a Cristina vai ser para Sabrina vai ser outro, e para quem está nos escutando é diferente também, né? Então, assim, o que é constância para mim hoje? Né? O que eu consigo colocar regularmente na minha vida, dentro de tudo que está acontecendo na minha vida, como tu falaste dos ciclos, né? Nós, mulheres, realmente passamos por diversos momentos na vida pessoal, na carreira. Então, dentro da minha realidade, que é algo que eu trabalho muito fortemente, realmente com as minhas clientes, nós não somos robôs. E quem sabe quem esteja nos ouvindo aqui, né, ouvindo a Cristina, nossa, constância, 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 vai dizer, nossa, mas a Cristina é super rigorosa com relação a isso. Não é verdade. Não é de todo verdade. Por quê? Porque sim, nós temos que observar as particularidades. Por isso que um processo de mentoria, um processo de consultoria, ele é totalmente personalizado. E isso é falado já no primeiro momento, né? Quando a gente começa um processo, bom, o que para ti é uma realidade possível hoje? Essa vai ser a métrica da tua constância hoje, nesse mês, nesse semestre, nesse ano. Isso é muito importante, foi extremamente importante tu trazeres isso para as pessoas também não se sentirem sobrecarregadas. Bom, então agora eu tenho que ser constante e eu tenho que fazer tudo e eu tenho que dar conta. Não, qual é o teu constante? O que encaixa para ti na tua vida, dentro dos teus objetivos, dentro do que tu deseja fazer profissionalmente, dentro do que tu almeja, espera, né? Então, as métricas são diferentes. Né? As próprias conquistas, os próprios passos. Às vezes, uma pessoa dá 10 passos e acha que é pouco, a outra deu 3 e vê que é uma baita de uma conquista. Então, tudo isso é avaliado, né? E é colocado dentro dessa caixinha da constância de forma bem personalizada, bem personificada, para que isso seja possível e que para isso possa se prolongar ao longo do tempo, que para mim isso é o mais importante, né? Se prolongar ao longo do tempo, porque isso é que vai realmente trazer essa continuidade e esse senso de constância. Não adianta eu querer ler, né, 5 livros, 10 livros em um mês, e aí no segundo mês eu já não consigo mais manter essa meta. Não, eu vou ler um livro, né? Eu vou fazer 2 posts por semana, eu vou escrever um artigo a cada 45 dias. A métrica, ela é individual. O importante é você identificar essa sua métrica e aí você seguir firme nisso. Né? Não que a gente não possa, ao longo do tempo, rever essas métricas. Sim, mas no momento que eu revejo, eu me mantenho firme naquilo. E revejo e me mantenho firme. Então, esse olhar, né, para essa efetividade da minha constância, ele é super interessante, né? Me fez lembrar um outro trecho que se tem no livro Sem Esforço, que é não estabelecer só uma meta mínima. Eu tenho que fazer sempre no mínimo isso. Ele traz o máximo também, né? Do tipo, hoje eu tô super empolgada, ainda vou escrever 200 páginas. Só que no outro dia eu tô tão exausta de ter feito isso que eu passo um mês sem escrever nada. Então, funciona isso? Então, ele questiona. Né? Diz, não, coloca o máximo. Por mais que estejas empolgado, tu vai parar na 20ª, digamos. E no outro dia tu vai ter vontade de escrever de novo. E não nos exaurirmos naquele dia de empolgação. Isso não é uma coisa fácil, porque nós, sim, oscilamos o nosso humor, nosso contexto, nosso ambiente. Enfim,
Espero que a gente tenha conseguido aqui trazer as provocações possíveis dentro desse tema, que me pareceu interessante trazer, porque parece ser um fator significativo de resultado, mas ele é difícil de aparecer, porque ele não é o auge, ele não é a entrega em si, mas tudo o que levou até esse momento. Então, já nos aproximando aqui, fechando o nosso episódio, Cristina Portovez, eu queria a tua dica de livro na nossa mentoria bibliográfica. Sim, como eu sou uma ouvinte assídua do teu podcast, né? Sabia que esse momento chegaria e é super desafiador, né? A gente falar de um livro. Eu acredito que todas as nossas leituras, tudo que a gente absorve de conhecimento, tudo é importante em um determinado momento da nossa vida. Então, assim, as pessoas dizem, o livro tal mudou a minha vida. Bacana, é uma visão interessante, mas assim, eu acredito que todos os livros têm o poder de mudar ou de influenciar a nossa vida no determinado momento que a gente está absorvendo aquele conhecimento. Então, poderia trazer alguma coisa sobre constância, pensei no poder da autorresponsabilidade, enfim, pensei em vários títulos aqui, mas como o meu trabalho é voltado para o público feminino, para o desenvolvimento de mulheres, né, eu apoio mulheres a se conhecerem, se reconhecerem e se sentirem valorizadas naquilo que elas fazem profissionalmente. Eu vou trazer um livro que é da Rachel Maia, Meu Caminho até a Cadeira número 1. Eu escolhi esse livro por ser uma mulher, por ser brasileira, uma mulher negra, e um exemplo, né, de uma mulher que veio da periferia, e que, com todos os seus percalços aí, trabalhou no auge da sua carreira, uma das executivas mais bem-sucedidas do Brasil, trabalhou no auge da sua carreira em marcas muito renomadas, marcas de luxo, multinacionais, enfim, empresas internacionais, sendo diretora, a cadeira número 1, né, dessas empresas. Hoje ela é palestrante, hoje ela tem a sua própria empresa, ela empreende, tem seus projetos sociais. Mas por que eu trouxe esse livro, né, Sabrina? Porque o que nós estamos fazendo aqui, gravando esse podcast, né, o trabalho que a gente realiza, o meu especialmente voltado para o público feminino, e de tantas outras profissionais que trabalham com esse foco, né, de impulsionar o trabalho de outras mulheres, a vida de outras mulheres, eu acredito que nós podemos nos espelhar, nos inspirarmos na trajetória de outras mulheres, né? E não só de mulheres que chegaram na cadeira número 1, né? Que isso é muito importante também, né? Mas nas mulheres que estão ao nosso redor, né? Na nossa família, as nossas amigas, né? As pessoas que empreendem ao nosso redor. Então, eu acredito que a gente deva, sim, ter um olhar para essas trajetórias, né? E elas impulsionam muito o nosso aprendizado, a nossa caminhada, o nosso conhecimento. Através de outras mulheres, a gente pode se desenvolver, aprender. A caminhada delas pode impulsionar, encurtar a nossa caminhada, a nossa jornada, facilitar a nossa jornada. Então, eu acredito muito, né, nas biografias que a gente tem por aí, a Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, a Michelle Obama, e aqui a nossa Rachel Maia, né, uma executiva de sucesso, e que é um livro que traz muitos insights, né, de como a gente pode transformar adversidades, né, em histórias de sucesso, de realização pessoal e profissional. Então, esse olhar, né, para a caminhada de outras mulheres, para que a gente possa impulsionar aí, a nossa caminhada também. Gostei, esse ainda não havia cruzado meu caminho, então aumentando a minha angustiante lista de livros. Aliás, Cris, faz a chamada para o teu Insta. Sim. Todas as redes sociais, @Cristina Portovez, né? LinkedIn, Instagram, Facebook, site, enfim, @Cristina Portovez, para a gente poder se conectar por lá, conhecer melhor uma outra, vocês poderem acompanhar o meu trabalho e os conteúdos que eu produzo lá de forma constante e regular, né, com o intuito de aprender, mas também contribuir com quem acompanha o meu trabalho. E fica aqui o convite para que você siga o perfil do Âncora de Carreira lá no Instagram, é @podcast.âncora de carreira.
encaminhe suas mensagens por lá, sugestões de assuntos, e a gente vai se conectando. Lá tem um compilado de todos os episódios que publicamos até hoje, porque experiência não envelhece, então todos os nossos 46 episódios seguem válidos. Obrigada, Cris. Obrigada. A você que nos escuta, obrigada mais uma vez pela companhia e pelo acompanhamento de todo esse processo. Se curtiu o conteúdo, compartilha. Até o próximo.